7. Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. A gente vai estar trabalhando com um tripé aqui de textos para poder corroborar aquilo que Deus colocou no nosso coração de uma forma contextual dentro da palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de elevo espiritual, uma palavra de cura para a nossa vida nesse tempo, porque vejo eu e entendo, à luz da palavra de Deus, que Deus quer manifestar a sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus quer isso, trazer esse sentimento para a nossa vida. Então eu queria compartilhar esse texto da palavra de Deus contigo nessa noite, que se encontra no livro de Romanos, né? Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então esse texto, ele vai falar que a gente tem tratado, abordado nessas mensagens sobre edificação espiritual. Porque eu vejo que é um tempo de edificação. Deus está edificando a sua igreja. E o que é edificar a sua igreja? A gente tem que diagnosticar duas coisas nesse tema. A primeira coisa é que existe um conflito interior. Existe um conflito interior que é diferente de uma batalha espiritual. Existe um conflito interno, que é um conflito sobre uma lei existente sobre todo ser humano, que é a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, ela está totalmente entranhada em nós, porque faz parte do nosso corpo, faz parte das paixões que nós temos na nossa carne, no nosso coração, a inclinação para o mal, a inclinação para a rebeldia. Então, Paulo está falando especificamente sobre isso, que esse conflito interior é o sentimento rebelioso que todo ser tem em si. E que isso é algo que, ao longo da caminhada da existência humana, leva a pessoa à morte, leva a pessoa à destruição. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário de você viver uma vida debaixo do pecado, debaixo da concupiscência, que é a prática do pecado, como algo normal, vai levar você a uma morte. Não só a morte carnal, mas uma morte espiritual. E não é isso que Deus quer. Não é isso o projeto de Deus. Não é isso o propósito de Deus. Deus primeiramente quer curar o nosso coração. É isso que Paulo está falando aqui no texto. Que Deus nos garante a vitória. Deus nos garante a vitória nesse conflito interior. Deus nos dá força para vencer a nós mesmos, ou a nossa tendência ao pecado, ao ser tendencioso a cometer o mal. Então, querido, ele fala nesse texto, se você der continuidade, que a vida do Espírito, edificar uma vida espiritual com Deus, nos dá vitória nesses conflitos interiores. Nesses conflitos que são fortalezas que são levantadas ao longo da nossa existência, do nosso coração, que são contrárias à vontade de Deus, como o medo.
Às vezes a pessoa ela se converte, ela recebe a Cristo, mas está sendo gerenciada a sua vida ainda por fortalezas de medo. A pessoa tem medo de tudo. A pessoa tem medo. Ela vive cerceada pelo medo. Ela tem síndrome do pânico, ela tem medo de altura, medo disso, medo daquilo. E o medo impossibilita essa pessoa de viver uma vida plena aos olhos de Deus, porque o medo é uma prisão, é uma coisa que aprisiona a vida da pessoa, é uma fortaleza que a pessoa gera no seu coração, e que essa fortaleza, pela lei do Espírito, que é a vida, ela pode ser quebrada. Então, há pessoas que ainda vivem cerceadas pelo medo, cercadas pelo medo, se subjugam ao medo, porque o medo é totalmente contrário à fé. Só a fé consegue subjugar e quebrar a fortaleza do medo. Então, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você é uma pessoa que vive subjugada pelo medo, você conheceu a Cristo, entregou sua vida a Jesus, está caminhando, mas ainda se sente subjugado pelo medo. Querido, a vida do Espírito te garante que o medo, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Então eu creio que Deus, Ele vai, no nome do Senhor Jesus, quebrar essa fortaleza na sua vida nessa noite, essa fortaleza carnal, porque não adianta você querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, primeiro você tem que estar pleno em Deus. Primeiro você tem que ser tratado e curado por Deus, para depois você querer objetivar ou pleitear algo a mais, ou um crescimento espiritual, ministerial, mas primeiro você tem que ser curado. Há muitas pessoas pregando, falando do amor de Deus, mas às vezes são pessoas doentes, pessoas que ainda estão vivendo conflitos interiores, que tem desgastado essa pessoa, tem minado a sua energia, tem tirado a sua força, porque é uma área de vulnerabilidade na sua vida, e o diabo tem explorado isso. O diabo não deixa que você cresça, porque ele explora isso ainda na sua vida, porque é algo que você ainda não colocou diante de Deus, que você não confessou diante de Deus, e por isso você não recebeu ainda a cura de Deus. Aleluia! E eu tenho certeza que Deus quer gerir essa cura, quer gerar essa cura no teu coração. E essa cura, querido, ela vem por uma vida no Espírito. Porque você pode ter dois animais, você pode ter dois lobos. Vou exemplificar melhor assim: um lobo bom e um lobo mau. Um lobo que tem bondade, é um animal bom, bondoso, e você tem outro, um lobo ruim, um animal agressivo. Qual desses animais será, suas características ao crescerem serão mais acentuadas? Sabe qual, querido? O que você alimentar mais. Se você alimentar mais o que é mal, ele vai ser mais forte, mais latente. Agora, se você alimentar o que é bom, o animal bom será bom e melhor. Então, querido, esse exemplo que eu queria trazer para você nessa noite é dizendo que, embora a nossa natureza seja uma natureza pecaminosa, nós não devemos viver debaixo dessa natureza pecaminosa, porque a graça de Deus nos garante vitória sobre o pecado. Por que você às vezes não consegue ter êxito? Porque você fica alimentando a sua carne ao invés de alimentar o seu espírito. Então por isso que a sua carne é mais forte que o seu espírito. Porque você dá vazão ao medo, você ouve pessoas que você não deveria ouvir, ao invés de ouvir a palavra de Deus. E essas pessoas acabam você deixando que elas exerçam influência sobre a sua mente.
Então, querido, peça a direção do Espírito de Deus, pessoas direcionadas por Deus para te orientar. Você tem tudo, você tem a palavra e você tem o Espírito Santo, que são elementos que Deus usa para tratar o nosso coração, para quebrar essas fortalezas de medo. Tem pessoas que sofreram traumas na sua vida, na sua infância, e que esses traumas criaram fortaleza que os acompanham até os dias de hoje. Às vezes foi uma palavra dada por um pai, dada por uma mãe, porque às vezes uma palavra ela é pior do que um soco na cara. Ela fere mais do que uma agressão física, muitas vezes. Ela aleja espiritualmente a pessoa. Ela traz ressentimentos profundos no coração da pessoa. E com isso traz sequelas para a sua vida. Então eu quero dizer que em nome de Jesus, Deus tem poder para romper, para quebrar todas essas fortalezas e fazer que você enxergue a luz da palavra de Deus, aquilo que você necessita confessar diante de Deus para obter a cura interior de Deus. Talvez você esteja passando por um processo na sua vida, no seu casamento. O seu casamento é um casamento que não é bem ajustado. O seu casamento é algo que na sua vida tudo vai bem, mas o seu casamento não vai bem. O seu relacionamento não vai bem. Eu não sei qual estrutura você tem colocado como pilar do seu relacionamento. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que Deus tem cura. Deus traz cura. Porque essas fortalezas que impedem a sua felicidade, elas podem, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, da sua palavra, serem totalmente desfeitas e desarmadas no seu e no meu e no seu coração. E Deus pode gerar vida, porque a fonte é o nosso coração, a fonte é o nosso ser. E aquilo que nós alimentamos ele, se nós alimentamos com ressentimento, se nós alimentamos com ódio, se nós alimentamos com a jactância, o sentimento jactancioso ou o orgulho, se nós alimentamos ela com altivez, nós estamos alimentando a nossa alma com aquilo que é perene, com aquilo que é humano, com aquilo que é carnal e com aquilo que vai trazer consequências para a nossa vida. E Jesus, ele quer romper essas fortalezas. Jesus quer quebrar essas fortalezas. Jesus quer trazer cura. Todas as curas que Jesus operou, primeiramente Jesus curou a alma, para depois curar o corpo físico. Você pode ver em todas as curas que Jesus realizou, Jesus primeiro curou a alma, para depois curar o corpo físico. Porque a mudança que Deus faz não é uma mudança externa. Deus não vai mudar ninguém sem mudar você primeiro. Porque o milagre de Deus acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. As portas que Deus abre primeiro são no nosso coração. Primeiro nós temos que desarmar o nosso coração, para a gente poder legitimar realmente o poder de Cristo no nosso coração. Porque esse amor passa por uma legitimação da nossa parte. Porque Deus age na voluntariedade do coração. Se o meu coração for resistente, for um coração resiliente, teimoso, Deus não opera. Deus opera num coração voluntarioso. Então o coração é o nosso ser, o nosso interior. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue-nos. Você precisa entregar essa área dessa fortaleza na sua vida na mão de Deus. Entregar. Segundo passo é confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega esses pensamentos ao Senhor. Esses pensamentos de morte, esses pensamentos de fracasso, esses pensamentos de angústia. Esses pensamentos não são pensamentos provenientes de Deus, pensamentos de derrota, pensamentos que
muitas vezes você está bem, mas aquela angústia vem assolar o teu coração, logo você é tomado com um pensamento furtivo, um pensamento que tira o seu ânimo, rouba a sua energia, rouba o seu prazer de viver, a sua alegria. Porque talvez esteja relacionado a algo que aconteceu na sua vida, uma palavra que você recebeu, que você foi ferido. Isso impede você de progredir, de crescer. Mas em nome de Jesus eu quero ministrar cura sobre a sua vida nessa noite. Olha só o que as Escrituras dizem, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo o conselho de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Isso é um desafio. Esse texto é um desafio. E qual é o desafio que Jesus faz para nós nessa noite? Pegar esses pensamentos de medo, esses pensamentos que têm gerado tanto mal na nossa vida, essas palavras que tantas vezes nos feriram, que muitas vezes afloram do nada na nossa mente. É porque elas criaram fortalezas na nossa alma. E esse texto nos desafia a pegar todos esses pensamentos, todos eles, e levar cativo a Cristo, entregar a Ele, e dar o segundo passo do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho, você entregou, agora você vai dar o segundo passo, confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia que as coisas, quando você confia, quando você lança elas em Deus, e ao invés de usar as suas armas carnais, você começa a usar as suas armas espirituais. Você muda a sua forma de pensar. Você muda a sua forma de agir, de interagir. Deus começa a agir na sua vida. Deus começa a operar, Deus começa a soprar. Aleluia! Tem algo novo de Deus se aproximando de você, querido. Recebe essa revelação da parte de Deus nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Amém, meus irmãos?